Depois de entrarem em um acordo conciso, eles voltam a lutar, não só para saber quem seria o melhor, ou qual esgrima é mais destrutiva, mas para conhecer a si próprio, em um duelo que ambos os lados não sabem como terminará, com eles dando tudo o que têm. O prota pensa que ele já tenha chegado ao seu limite, mas ainda continua lutando. Dante Iron, um gênio que só aparece uma vez a cada poucos séculos, mas embora tenha nascido com um talento absurdo, ele tem um corpo frágil, que não suporta seu poder. Eu nadei pelo inferno por causa da maldição que me colocaram, por isso sei, e o entendo, o seu sofrimento solitário perante a escuridão eterna, e seu desespero quando viu seu corpo fraco, e como se entregou à beira da morte para chegar até aqui. Jin-Hun Kandel, você nasceu com tudo, um talento fora do normal e um corpo abençoado. Mas por que sinto desespero vindo de você, ou estar com raiva de não estar na primeira linhagem de sucessão? Não, seriamente não vejo isso em você. É como se quisesse ser o mais forte a todo custo, e o quanto lutamos para chegar aqui nem lembro mais. Quantas vezes caímos em desespero ou pego pelo desânimo, e ainda assim levantamos, não consigo lembrar de nada disso, mas hoje, o prota ver que seu corpo começou a falhar, mas parar sua espada seria um desrespeito a ele. E mesmo continuando por sua honra e o pede desculpas, mas seu corpo parou sua mão por vontade própria. Dante fala que essa foi sua luta mais divertida que lutou, e desmaia. Antes que o prota gritasse por um médico, Beradin salta na arena para ajudar ele, e diz que mesmo que seja difícil não vai deixar que ele morra. O prota pergunta o que ele está fazendo. Não se preocupe e só olhe. Mesmo que eu tenha dito isso, tá muito além da magia para curar. Não são só os seus ossos. Seu órgão por dentro estão péssimos. E sua aura está furiosa para poder salvar ele tenho que usar outra coisa. Essa é a única forma de deixar ele vivo. Ele chama o prota e diz que esse é um segredo entre eles três. Seu subordinado diz que isso não é algo para ele usar ali. Ele manda ele ficar quieto e os cobrir com a capa. De longe os piratas se perguntam por que o clã Zipels está em seu evento. Eles pensam que eles vieram matar Paul Mick, mesmo sabendo que ele é um Runkandel. E se isso respingar neles estão mortos também. E grita a todos da arena, que fechem os olhos e tapem seus ouvidos. Beradin diz que eles são bons para ler o clima. O prota pergunta se isso é. Ele diz que sim. O sangue de inúmeros, logo antes de fundar o reino sagrado, o deus da esperança, que teria sido morto em um certo evento, deixou 8 lágrimas e 100 gotas de sangue enquanto era destruído. As lágrimas reviviam os mortos, e o sangue cura qualquer doença em segundos. Na época se tornou algo de grande interesse. Clãs enormes como os Zipels, tentou de tudo para obter ele. Mas agora você irá usar isso no Dante. Sim. E é por isso que quero que mantenha segredo. O prota pensa que mesmo que eles não tenham um relacionamento ruim porque salvaram Iron, Beradin diz ao prota que perderam igual. É tão ruim quanto perder um amigo. E com apenas uma gota. Ele foi curado completamente. Ele acorda e pergunta o que houve. Beradin diz que ele não teve efeitos colaterais. O prota pensa que ele trouxe Dante de volta à vida só por esse motivo. Beradin diz que usar o inúmeros nele requer um preço enorme. O prota pensa que sabia que ele não deixaria isso barato. Ele é um Zipels. Então o que pedirá? Ele fala ao prota que sua recompensa é uma rodada de bebida. Então não ouse fugir. E quando me ver na rua não finja que não me conhece. O prota fala que achou que ele só fosse um idiota. Mas mesmo assim ele é um idiota bem legal. Mais tarde em um bar, sua dívida está sendo paga. Beradin diz que ele é esperto. Só podia escolher um dos prêmios e ele pegou os dois. O prota pensa que quase morreu então pegar tudo para si era justo. Ele diz que foi justo por eles quase morrerem. O prota fala que pegou um para o Dante. Ele diz que aceitará e o Beradin fala que também quer algo. O prota abriu o baú e pega o mapa do tesouro. E dar a caixa vazia ao Beradin, que fica feliz. O prota pergunta por que não usou sua técnica secreta. Já que pediu que ele lutasse com tudo, ele responde que o mesmo vale para ele. O prota diz que não sabe o que ele está falando. Ele diz que se acha injusto é só lutarem de novo. Mas desta vez não esconda nada que farei o mesmo. Beradin disse que no futuro quando lutarmos por nossos clãs se lembrará desse dia. E seria bom se todos continuassem assim, amigos. O prota diz que o próximo patriarca dos Zipels está falando algo tão molenga. Ele diz que não, mas quando precisarem de ajuda levantem seus corpos sozinho. Assim bebemos a noite toda. E mesmo que um dia apontemos nossas espadas uns contra os outros esse dia ficará para o resto de nossas vidas. Me pergunto como isso um dia virará. Até que Beradin quebra o clima perguntando se eles conhecem o imitador de Beradin. E a lua aparece dizendo que tudo é culpa dos nobres. Dantes diz que uma pessoa imitar ele no território dos Zipels é bem ousado. Ele diz que recentemente depois do que houve com seu tio, o respeito da casa caiu muito.
E não estou falando isso por causa do Jin, até porque são só rumores que ele foi morto por um Hunkandel. O prota pergunta o que ele fará a respeito. Ele diz que pegará ele, mas chamará um mago com um ranking maior para ajudar. O prota diz que se fosse ele usaria isso ao seu favor. Se for atrás dele e admitir que tem um imitador em seu território, só diminuirá ainda mais sua reputação. Por que vão pensar que ele está te fazendo de besta? Ele diz que sim e passará isso ao clã quando voltar. O prota diz que agora irá embora. E se continuar falando com eles pode começar a gostar deles. E ainda tem muita coisa para fazer. Ele pergunta se ser um porta-bandeira provisório tem algo a ver. Ele responde que sim. Beradin se despede o chamando de amigo. Ele responde que isso é ele que está dizendo. Uma nova carta atualizando o patriarca é enviada. Ele diz que pediu que ele escrevesse menos. Mas ele deve estar brincando comigo. Khan pergunta se algo aconteceu. Ele responde que não. Mas o importante é que Jin derrotou Dante Iron. E além disso se tornou um 6 estrelas, e parece que ele está se saindo bem. Diga a Kashmir que beberei com ele na próxima, e preciso falar algo com ele. Kashmir diz que está sentindo calafrios enquanto conversa com Prota. O Prota diz que talvez ele esteja doente. Ele pede para ver o mapa que ele mencionou antes. Ele diz que é bastante velho, e nunca viu algo assim. Quando Euria fala que também quer ver, e fala que tem algo muito importante nessa região, que é preciso tomar cuidado, tem algo muito triste e precioso nesse lugar, e começa a gritar que não gosta desse lugar várias e várias vezes. Murakan a envolve com sua aura controlando seu poder, e manda chamar o seu dragão guardião, que ela está fora de controle. Ele sai correndo e atrás até ela, que a pega. Murakan fala que ela viu algo que a deixou assim. Ela usa sua autoridade para acalmar ela. Sua mãe chega perguntando o que houve. Seu guardião diz que está tudo bem e ela já se acalmou. Ele pede desculpas ao Murakan por não reverenciar ele. Ele pede que não faça algo assim. E pergunta o que ela viu. Foi o futuro. Ele diz que não. Foi o passado. E isso aconteceu porque o contratante de Azemil viu um lugar ou objeto que guarda muito rancor e ódio. E ainda bem que ele estava perto da Euria. Murakan pergunta o que ela viu. Ele diz que era um lugar primitivo, com pessoas que acreditavam em seu próprio Deus, e rejeitavam os outros, até que pessoas chegaram, e eles eram magos que mataram e torturaram eles, em busca de algo, destruindo toda uma civilização, e estavam atrás de uma relíquia. O Prota pensa que talvez seja ela, pergunta se ele poderia descrever como ela se parece. Ele diz que parece um espelho de prata, mas algo como uma luz que sai dele. O Prota pensa que essa é a relíquia que está procurando. Na minha vida passada essa relíquia ficou famosa por revelar as crueldades que os Zipels fizeram com essas pessoas, então os magos, e a missão quando era cadente. E esse mapa diz tudo de onde essa relíquia está. Quando um cara aparece bebendo e diz que se passar mais tempo ali se apegará a eles, e uma mulher que parece que está rezando fala que chegou a hora de receber seu convidado. O Prota pensa que um simples mapa que estava nas mãos de piratas seria uma pista do que estou procurando. Pela sua cara o Murakan pergunta se ele tem um plano. Ele pensa que eles não podem saber sobre isso, e diz que só tem uma dedução boa sobre esse artefato. Ele chama o Sr. Kashmir e pede desculpas por colocar Euria nessa situação. Ele responde que por ela ser uma contratante ela passaria por isso uma hora ou outra. Sua guardiã diz que irá proteger ela não importa o que aconteça. Ele fala que certamente depois de saber sobre isso irá partir, mas antes disso deixe-me coletar mais informação sobre esse mapa. Ele responde que sim, mas sabe que será impossível saber de mais informações, porque os Zipels mataram aqueles que poderiam saber, e os últimos que restam estão presos em suas terras. 2 semanas depois, uma pessoa embriagada anda relaxado nas ruas e cai. Quando uma pessoa aparece falando que tem mais bebidas, mesmo perguntando quem seria ele. O Prota diz que também tem muita comida, que o deixa encantado por ele, e diz que ele é um anjo. Ele responde que seu hobby é ajudar o próximo. O Prota diz que seu tom de pele está bem destacado. Ele fala que toda sua tribo tem essa cor de pele, e que sua terra natal é bastante longe dali, mas pede para mudar de assunto para não ficar triste. Ele responde que sim e tem algo que também é de muito longe. E quando mostra perguntando se ele sabe ler o que está escrito, ele se afasta e pergunta quem são eles, e que se aproximou sabendo que ele é de Colon. O Prota diz que veio de Tikan, e os dois ali são dragões. O Murakan responde que ele não pode falar tudo assim. Ele diz que eles não são Zipels, mas por que me achou? Ele fala que dias atrás recebeu um mapa, e aquele garoto ali é o portador da autoridade de Azemil. Através dele vimos o rancor e ódio que esse mapa guarda, e tudo o que houve com esse povo. Assim achamos você por pura sorte. Ele diz que isso não foi sorte, e que será melhor falar com suas irmãs mais nova, e pede que eles o siga. Assim que ela o ver diz que estava esperando a chegada dele. Murakan fala que tem algo estranho.
Ele diz que sim, mas parece que tem algo divino saindo dessa pessoa. Ela diz que ele que nasceu no caminho da espada e foi escolhido pelas sombras, e o último dragão da sombra junto do guardião de Azemil. O prota pergunta se ela é um deus. Ela diz que é só um vassalo. Se fosse um deus não me esconderia depois de meu povo ser massacrado. Murakami fala que embora seja um corpo ancestral não durará muito. Ela fala que dizer isso é jogar sal em sua ferida. E pede o mapa para ler. O mapa diz que quem recebeu isso, ajudem. E mesmo que seguimos o caminho de Deus nada disso foi forçado. Ela responde que quem escreveu isso foi seu vô. E que esse mapa traria o escolhido. E ele escolheu você. Jin-Hun Kandel. Então farei uma oferta. Murakami fala que fazer uma oferta depois de perder seus poderes não é uma oferta. Seria melhor se só pedisse ajuda. Ela diz que isso é bondoso, mas não acredita só no amor e compaixão. E diz que faz tempo que o Jin não ouve a voz de seu Deus. Então como recompensa usarei todo o meu poder para trazer a voz do seu Deus até você. Murakami diz que primeiro teve que resgatar os dragão de Azemil. E agora um Deus sem corpo ancestral. E pergunta o que o prota fará. Ele responde que irá, só não garante que ela saia salva também. Ela diz que é o bastante, e que passará toda a informação atual de Colon. Isso será bom. Algumas horas depois, Kashmir e Murakami vão até a entrada de Colon. Ele diz que era para eles ter enviado mais pessoas para coletar informações. Ele diz que mesmo que mandasse mais pessoas para cá, não mudaria nada. Ele diz que é verdade. O prota pensa que não tinha essa placa antes. E que todo horror seria descoberto por um jornalista, mas já que não aconteceu ainda, vida que segue. Kashmir pergunta o que ele fará, já que está fechado. Mas poderia entrar e dar a desculpas que estava fazendo testes mágico. Eles vão mais adentro. Ele diz que é estranho um lugar restrito ter só uma placa, e não guardas. Será que acharam um artefato? Não. Eles estão usando esse local como casa de férias. O prota diz que eles não acharam nada em 100 anos, e nem assim desistiram, quando eles veem alguém se aproximando. E ao investigar mais veem uns Ipels de sangue puro, e o chamam de Milrons Ipels. Ele também é conhecido como o lunático da Torre Mágica. Mesmo sendo filho da patriarca ele não é conhecido assim. Por causa das merdas que faz, o prota fala ao Kashmir que ele não tem guardas com ele. Ele diz que por ele ser um mago 8 estrelas deve estar bastante confiante. Murakami fala que é só arrancar a cabeça dele, salvar a todos e ir embora. O prota diz que não é bem assim. Já eliminamos um de sangue puro. Para fazer isso de novo e os Ipels não fazerem nada temos que ter algo convincente. O prota nota algo estranho. E encontra um homem às espreitas. Ele pergunta quem ele é. Ele responde que é um jornalista. O prota pensa que ele foi o jornalista que expôs tudo que os Ipels fez com o povo de Colon. Mas e pensar que ele fez tudo isso sozinho. Ele pede para que ele se vire. E pensa que alguém com corpo tão fraco começou uma luta contra eles. O prota pergunta se ele veio atrás de algo. Ele pergunta quem ele é. Ele diz que só estão de passagem, e só estão ali para ajudar um amigo. E que se eles se encontraram isso foi pelo destino. Murakami diz que ele não pode contar tudo a ele. Kashmir fala que ele veio expor esse lugar. E se ele denunciar o que está acontecendo aqui, pode ter um passe para atacar eles. Quando ele entrega um relatório que tem tudo o que eles fizeram todo esse tempo, o prota diz que ele tem muita coisa. Ele fala que perguntou algumas ao Milrons Ipels. Como ele só bebe e grita falou tudo. E sei também que ele não está de guarda. O prota diz que isso é bom, e pergunta se ele pode fazer um favor a ele. Um pouco mais tarde, Milrons Ipels diz que o motivo dele estar ali é porque fez uma piada com os anciões, e depois disso mandaram ele ficar de guarda nesse lugar. Quando o jornalista aparece perguntando se ele não pode beber com ele, ele fica feliz em o ver, e diz que estava esperando seu mano de Goro, mas parece que não veio sozinho. Ele responde que eles são viajantes e contadores de histórias, e pede perdão por trazer eles sem avisar. Ele diz que não dá nada, mas onde conheceu eles? Ele responde que os achou na cidade, e pede que eles se apresentem. O prota fala que é uma honra conhecer o Milrons Ipels. Beradin diz que seu irmão é nojento, seu tio era maligno, mas ele era 1000 vezes pior. Só em pensar nas coisas que ele já fez me dá até arrepio. E não sei o que os velhos estavam pensando em fazer dele o mestre da Torre Mágica. Dante diz que eles são irmãos. E pergunta o que levaria um irmão falar algo assim sobre o outro. Ele responde que ele é um monstro que alguém inocente como ele não saberia. Então eventualmente nossos clãs vão lutar, mas Jin se encontrar ele evite ao máximo, ele é sujo e você passará por coisas horríveis. Ele pergunta ao prota se ele conta histórias enquanto viaja, e deseja ouvir quais histórias alguém como ele tem.
Ele responde que tem boas, mas nada se compara a 11 pés de alto escalão em missão. Ele chama o jornalista e diz que estava curioso para saber quem era ele. Um qualquer entrar assim do nada em uma área restrita. Por isso fiquei curioso. Ele pede desculpas. Ele diz que não precisa isso, só basta responder uma pergunta. Por que ele estava falando com os nativos? Isso me dá muito trabalho porque tenho que matar todos que falaram com você. Ele pergunta o que ele quer dizer. Ele diz mesmo que sejam fracos, continuam se rastejando até ele. E não sabe de onde tira tanta audácia. Mesmo ele se fazendo de desentendido, ele pergunta se os Runkandel estão ajudando ele. E bem na hora Murakami o puxa, evitando algo pior. O prota aproveita para atacar e é impedido por um escudo. Ele pensa que não sentiu ele usando essa magia. E talvez ela já tivesse pronta. Murakami fala que ele pode esconder a magia, mas não apagar ela. E ele está escondendo algo. Ele diz que ele é Jin Runkandel. E fala sobre a garota que o chamou. O prota diz que não perguntará como ele sabe tanto, mas arrancará dele lentamente o que ele sabe. Ele fala que ele ainda é um porta-bandeira provisório, sendo assim como pegou essa missão. O prota responde que ele fala demais, ele pede desculpas e que agora dará início à luta de verdade. Só que ele não ataca só o prota, ele dispara contra todos que estão perto. O Murakami consegue salvar eles, e pede que o jornalista tire todos dali. Mas eles estão com algum tipo de restrição que impede que eles corram. O jornalista começa a gritar. O que essas pessoas fizeram para ele os tratar assim? Ele diz que essa era a cara que ele queria ver todo esse tempo. E se ele acha que faria algo para mudar a vida de vermes que nem ele, pensou errado. Então olhe bem que vou fazer eles sofrerem ainda mais. Quando o prota ataca ele fazendo ficar calado, e diz que agora tem motivos o suficiente para matar ele. Kashmir pensa que ele acabou com seu escudo só com energia espiritual. Já ele pensa que essa coisa que nem a magia nem a aura estar sugando seu poder, ele pensa que nem a pau que isso pode ser verdade. O Deus das Sombras estar do lado dos Runkandel de novo. Sendo assim, o juramento foi quebrado. Quando de cima a magia de gelo é formada sem que eles sintam elas serem feitas, o prota diz que ele está escondendo o fluxo de mana, sendo assim será mais fácil já que ele está gastando de todo modo. Ele fala que o prota é inteligente, mas será que conseguirá salvar todos os insetos desse lugar? Murakami o lança a ele como um foguete, que começa a disparar magia impedindo que ele se aproxime. Saca um cajado e conjura mais, o prota ativa seu elmo. Ele fala que usará tudo o que tem para o parar. Ele aparece em suas costas e em o ver ele nota que ele tem outra carta na manga, e tenta o afastar, e pensa que não importa que magia ele use. Essa sombra apaga tudo, mesmo que essa seja a magia do Deus das Sombras, é bem perigoso, mas não importa porque te peguei. O prota corta as correntes e se afasta. Ele diz que ele está deixando tudo bem mais emocionante para ele, e fica mais legal matar, e graças à sua ajuda vou queimar todo esse lugar. O prota pensa que ele é realmente maluco, criar uma armadilha desse tamanho, e isso ainda suga meu poder. Murakami vai até os nativos e pede que todos saiam da área do círculo mágico. Ele diz que não dá mais tempo. O campo de ataque é tudo que seus olhos veem. Sendo assim, Jin Runkandel, vamos dançar um pouco. Ele ativa criando uma bola de fogo destruindo tudo. O prota diz que essas são terras retumbantes, então não deixará nada para trás. E mesmo que ele seja de 8 estrelas, tem muito controle de magia. Ele pensa que o prota entende de magia. Ele anulou meu pilar de fogo e nem entrou na área de minha magia. Isso não poderia ser feito por alguém que não saiba nada sobre magia. Ele diz que isso é impossível. E fala que Jin Runkandel é um espadachim mágico. E tem certeza. E se ele tem poder mágico, irá punir ele com poder ainda mais forte. Transbordamento de mana é um dos sintomas mais fatais para aqueles que possuem mana. Ela explode dentro de seu corpo destruindo seus órgãos, e em uma batalha contra magos aquele com menos mana sentirá essa dor primeiro. Ele pensa que até agora ninguém de Runkandel tinha mana, então ter um transbordamento de mana seria impossível, mas se for ele, pode acontecer. O prota pergunta se foi isso que ele pensou quando diminuiu a distância entre eles. Sendo assim, toma esse presente. O prota usa um canhão de luz nele. Depois de ser atingido, ele diz que não vê nada, a não ser uma forte luz, e pensa que se foi só uma luz, seu próximo passo será a espada. O prota consegue cortar seu braço. Ele diz que nunca pensou que alguém usaria magia ancestral nele. Luz e sombra. E pergunta se ele é o protagonista de alguma novel. O prota pensa que sua magia está acabando, mas embora a magia dele não seja tão forte quanto a de seu tio, no 1 contra 1, ele ainda é muito chato. Ele pergunta ao prota o que ele vai fazer, e se ele vai querer lutar mesmo contra ele. O prota pensa que além do transbordamento de mana ele deva ter mais algo em mente. Ele percebe algo, e diz que o prota deva pensar que ele é louco, e que eles dois são iguais e eles deviam se juntar. O prota diz que se ele quer ganhar tempo, esse show que ele está fazendo não tá legal. Ele grita que não vai morrer e além de tudo tem os bárbaros com ele.
e que até agora só usou 2 ou 3, o Prota pede que ele pare de enrolar, e fale logo o que ele quer dizer. Ele responde que para pessoas como eles usar tudo ao seu redor é normal. E além do mais o controle de magia dele é de 8 estrelas, então veja bem o que acontece com lixos que tenta se opor contra uns Ipels em seu próprio território. Agora uso eles como amplificador de mana. Veja, por mais que pareçam mortos ainda estão vivos, assim posso abastecer minha mana como quiser, e já que falou que me mataria terá que se livrar deles primeiro. Isso não é ótimo, quando uma garota aparece falando que ele está mentindo. Não é algo que amplifica sua mana. Na verdade, depois de torturar a todos ele descobriu que dá para usar uma relíquia. O Prota pensa que se ele achou o espelho isso será ruim. Ele pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que todos os seus amigos que desmaiaram. Ele manda ela ficar quieta e ela diz que todos que estão no chão na verdade já morreram. Ele quando começa a brincar com as pessoas depois de machucar ele as mata, ou faz todo tipo de tortura. Então eu peço que por favor mate esse desastre ambulante. Ele grita que colocará uma rata insolente em seu lugar. O som que ele ouviria tentando matar quem já estava morto seria engraçado e agora estragou tudo. Então só morra. O jornalista aparece dizendo ao Prota que ela é um dos pilares para os nativos. E pede que ele a salve. O Prota vê ele usando uma magia secreta dos Ipels, o olhar das chamas azuis, e pensa que já ouviu sobre ela antes. Sua mestra diz que só os Ipels podem usar, são chamas que nunca param de queimar. Ele pergunta como pode lutar contra algo assim. Ela fala que é só queimando, uma chama mais ardente pode queimar outro fogo. E assim ele fica paralisado quando ver a Tess. Quando ele ver que a pessoa que Tess escolheu é um Runkandel fica sem reação. E lembra que as histórias falam que quem Tess escolher se tornará o mago mais poderoso da geração, mas porque ela escolheu um espadachim, e ainda por cima um Runkandel. Ele grita que alguém como ele se tornar o maior mago dessa geração é absurdo, porque nem ele conseguiu. Aos poucos a garota acorda, e ver que mesmo que as chamas a toque, não a queima, é mais como se as chamas a protegessem. O Prota pede obrigado por ela ter agido, assim ele caiu em sua armadilha, e pede que ela descanse. Ela diz que não dá, ele está usando o poder da relíquia mesmo que ela não esteja com ele só soube como a usar por causa das torturas, mas ela não está com ele. Mas sabemos onde está, e se foi a sacerdotisa que te mandou vou te falar onde ela está, então acabe com nossa dor. O Prota diz que gostou da cara que ele está fazendo, e tudo isso porque Tess o escolheu. E também você já deva ter usado tudo, não é? Vou levar a sério e te mandar pro inferno. Ele fala que inferno, para alguém que teve como amor a bruxa Luon. E ainda andou com os reis do Mar Negro, já que falou sobre inferno, vou te mostrar o que é um. Mas vou te mostrar o de verdade. Tess usa suas chamas para se opor a dele. O Prota pensa que ela deve estar brava por ele ter usado essa magia negra. Quando Murakan retorna, ele pergunta sobre os nativos. Ele responde que tirou todos. Agora foque na luta que essa magia que ele quer usar fazia parte do arsenal do próprio rei demônio Orgal. Se Tess estar à frente ela quer que você pare esse ataque. Coloque tudo que você possa reunir na espada, então corra na sua sombra e corte esse portal dimensional. Ele pensa que isso pode ser demais para ele. Se continuar assim não vou lutar junto a Tess. Ele fala que foi bem na hora, assim perderá sua vida de forma grandiosa para a bruxa, e ele será levado por ela para o inferno. O Prota consegue esquivar, e colocando todo o seu poder em um ataque que pode custar tudo para ele, que pode cortar tudo que passe à frente de sua lâmina. O Prota consegue cortar ele, anulando a magia que ele iria soltar o deixando sem reação. A Tess aproveita para o queimar com suas chamas, o deixando carbonizado. O Prota pensa que a liberação de energia das sombras que ele liberou foi diferente de antes. Dessa vez sentiu uma sensação fora do normal, ou foi uma parte do meu reino da lâmina. No último suspiro ele ergue o cajado para liberar uma luz verde, e cai. O Prota fica sem entender, e depois fala que tudo acabou e também cai. E Murakan vai até ele. As varinhas usadas pelo mestre da torre mágica, em sua ponta tem uma runa. O que ela faz? Manda um sinal de emergência para a torre mágica que ele mestra. Então assim não teremos tempo para descansar. O Prota quando ver Murakan fica sem entender. Ele diz que já que ele acordou engole isso. Ele pergunta o que é. Ele responde que ele quase morreu por causa do contrafluxo. E isso que comeu é um remédio feito de chifre de unicórnio. Ele é muito bom para fluxo de mana. Ele fala que está funcionando. Sua mana estará acalmando mais a energia espiritual não. Kashmir diz que ele lutou bem. O Prota pede obrigado e pergunta se ele preparou isso. Ele diz que não. Foi o jornalista. Ele fala que ouviu isso quando bebia com Milron. Ele falou que chifre de unicórnio acalmava a mana. E ele andava com um que roubou de sua família. E ela o achou.
Ela diz que se apresentará direito. Ela fala que ela tica mamutica. Ela é substituta da santa. E o que aconteceu aqui ela não esquecerá nem depois de sua morte. Tenho certeza que a santa pediu para salvar a gente, mas na verdade ela queria que restaurasse nossa relíquia. O prota pensa que não sabia que ela estava quebrada. Murakami diz que viveu por 1000 anos. E nunca tinha ouvido falar dessa relíquia. De princípio pensou que era tudo um blefe, mas o poder mágico do lunático estava em outro nível. Isso tudo foi por causa da sua relíquia. O dono dela. Qual o nome do deus que vocês louvam? Ela diz que é Kulan. Ele responde que nunca ouviu esse nome antes, e pergunta de qual geração ele é. Kashmir fala que se isso for verdade temos que fugir antes que o reforço do Zipel chegue. Ela diz que tem um problema. Para restaurar a relíquia temos que usar o sol. Murakami pergunta se ela quer que passemos a noite ali. Ela fala que sim, e temos que chamar todos da tribo para fazer um ritual, só assim restaurar a relíquia. Murakami fala que tem que acabar antes que os Zipels recebam o pedido de socorro. O prota pensa que está faltando algo, e diz aos outros que Milron era mestre da torre mágica, então não tem mais tempo. Com esse sinal eles chegarão em breve. Midor Elner, vice-mestre da torre mágica. Ajude o perfil a crescer e comentem o que acharam.